Você sabe o que significa o Ouroboros? Essa imagem ancestral da cobra comendo o próprio rabo significa o fim e o começo, a eternidade das coisas. Esse é um símbolo ancestral muito antigo que atravessa as culturas do Ocidente, no Oriente, e a maioria delas converge no sentido de entender que esse é o símbolo de tudo que começa, de tudo que termina e de tudo que é cíclico. E a continuidade da própria vida, onde a gente em alguns momentos nem consegue identificar quando começa e quando termina, ou quando termina e quando recomeça. Esse é um ciclo que vem desde algo muito banal e muito simples até algo muito sofisticado. Ele está na nossa respiração diária, quando a gente respira e sente a vida entrando, e quando a gente expira e sente que o ar dos pulmões se vai. Isso está no nosso primeiro respiro de vida, está no nosso último respiro. Isso está nos ciclos da vida, no começo e no final de relacionamentos, no começo e no final da própria vida, de etapas importantes, como o fim de uma carreira. E isso está no final de um ciclo que, enfim, eu já falei sobre o fim de Netuno em Peixes em outros momentos, mas esse não é o final de um ciclo de 13 ou 14 anos. Esse é o final de um ciclo muito maior. É o final de um ciclo de Netuno. Afinal de contas, ele volta para casa no seu signo de domicílio e fecha a sua história no último signo da roda zodiacal. Este é, portanto, um ciclo de 165 anos. E daqui a pouco se inicia um novo ciclo. Essa é uma reta final que vai ter grandes impactos e pode ter muitas mudanças, seja na nossa vida coletiva e na nossa vida pessoal. E vai do período de 10 de dezembro de 2025 até 26 de janeiro de 2026, porque é justamente agora que termina o movimento retrógrado de Netuno por Peixes. Portanto, ele para de andar para trás, segue em frente e passa novamente pelo grau crítico de Peixes, remontando, trazendo perspectivas muito interessantes, cíclicas de histórias que podem se repetir. Esse é um vídeo muito importante para os temas piscianos, para todas as pessoas que são adoradoras da astrologia e da psicologia profunda, como eu, e também da mitologia, e também para pessoas com aspectos importantes no signo de Peixes. Hoje eu vou falar sobre tudo isso e sobre a possibilidade dos eventos que possam acontecer na nossa vida coletiva e na nossa vida pessoal. Vamos começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Eu sou Aline Macari, jornalista, astróloga e analista junguiana. Sejam todos muito bem-vindos. Deixe a sua curtida no canal, compartilhe esse conteúdo, inscreva-se para você continuar com a gente e clique no sininho para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também a Astróloga nas várias redes sociais. Você encontra a gente pelo @aastróloga, simples assim, principalmente no TikTok, no Instagram e por aí vai. Vamos começar? Bom, meus amigos, a gente está de volta ao grau crítico. O grau crítico é o último grau dos signos. Todas as vezes que a gente tem um planeta entrando num signo ou saindo de um signo, ele chegando e sai daquele jeito, sempre com grandes impactos na nossa vida coletiva e na nossa vida pessoal. A retrogradação de Mercúrio começou no dia 4 de julho e termina agora, dia 10 de dezembro. Portanto, a gente teve a oportunidade de rever, repensar coisas importantes no finalzinho de Peixes, mas agora acabou. Agora é só reta final. E nesse movimento final, muitas coisas grandes, gigantescas podem acontecer e que vão mudar e transformar logo de cara o começo do próximo ano, 2026. A gente está vivendo um momento muito importante na história e para a astrologia. O final de 2025 e o começo de 2026, até abril, a gente tem planetas ainda terminando os seus ciclos. E é a partir de abril, de fato, que começa o ano que vem. Mas é a partir de pontos muito marcados, como agora, com o fim de Netuno em Peixes, o fim desse ciclo de 165 anos, que a gente pode ver grandes mudanças. Queria deixar para vocês o calendário, que são datas importantes desde o começo do ciclo. Netuno entrou no signo de Peixes no ano de 2012 e finaliza sua jornada agora no ano de 2026. E vai entrar em 2026, já teve a amostra grátis de Netuno em Áries. Nesse ano, inclusive, eu deixo o vídeo para vocês entenderem o que nos espera no ano que vem. E aí vai ser uma longa jornada que vai até o ano
de 2039. Só que antes da gente começar um novo ciclo, a gente tem que entender o final desse ciclo, justamente porque esse finalzinho desse Ouroboros tem detalhes que são muito importantes. Portanto, vamos lá, Netuno na fronteira. Como eu escrevo, Netuno passa muito tempo, ele é geracional. Netuno é um planeta que vem logo antes de Plutão, são esses planetaços que mudam tudo. Ele fica entre 13 e 14 anos num signo. O fato é que essa não é a fronteira de um signo qualquer, essa é a fronteira do último signo que finaliza uma história. E daqui a pouco a gente vai começar uma outra novinha em folha, porque o zodíaco começa com o signo de Áries, inclusive o ano novo astrológico começa com o Sol entrando no signo de Áries. Ele não começa, a gente não vive esse calendário inventado pelo homem, né? Fato é que a gente teve tempo para pensar essas últimas grandes e profundas transformações que mexem com o inconsciente, seja pessoal ou coletivo, e daqui para frente é só resultado. Quem serão os impactados? Todos os temas ligados a peixes, daqui a pouco eu falo sobre isso. Pessoas com aspectos importantes no signo de peixes como Sol, Ascendente e Lua, Mercúrio, Vênus ou Marte. Quem tem a cruz em peixes, ascendente, descendente, o fundo do mapa, o meio do céu do mapa, são os pontos mais importantes, alguns dos pontos mais importantes do mapa, são pessoas que vão sentir muito, de maneira muito impactante, esse movimento, né? Agora, como Netuno é um planeta transpessoal, é um planeta transsaturnino e coletivo, que mexe muito com o nosso inconsciente, o inconsciente coletivo, ele vai atravessar a vida de todo mundo. Tá? Se você quiser entender de maneira mais aprofundada como isso pode impactar a sua vida pessoal, não o coletivo, a tua vida pessoal, entre em contato comigo por e-mail e marque uma consulta virtual personalizada para a gente lidar com só os teus temas nessa longa jornada de Netuno, as jornadas de outros planetas e perspectivas com previsão para 2026, ok? Bom, vamos falar agora sobre quais podem ser os eventos possíveis em se tratando dessa reta final de Netuno no signo de Peixes. Listei várias, vamos seguindo. A primeira delas, número 1, catástrofes. Netuno é Poseidon, deus dos mares, senhor das águas e dos rios. Por isso, tudo o que tem a relação com chuvas, enchentes, inundações, furacões, ciclones e tsunamis tem a ver com Netuno em Peixes, né? Agora, quando Saturno terminou seu movimento retrógrado há mais ou menos 2 semanas, e Saturno também está terminando um ciclo em Peixes, também é outro importantíssimo. A gente viu nada menos que cerca de 1.800 mortes até agora na Ásia por conta de grandes chuvas e enchentes. Está começando também um movimento de chuvas e enchentes na Grécia, e outros assuntos referentemente às águas são importantíssimos. Em São Paulo, alerta de uma chuva muito grande pela cidade, deixando a maior cidade do Brasil, vivendo um verdadeiro caos. Então que a gente preste atenção nesses dias, principalmente até o final, na reta final de Netuno no signo de Peixes. Número 2, queria falar sobre terremotos. Netuno também é o responsável por terremotos, é aquele que lança seu tridente no fundo do mar, que chacoalha águas que chegam ao litoral. Não é de graça que às vésperas de 10 de dezembro, que é a marca do fim de Netuno retrógrado, que a gente tem finalmente o movimento direto de Netuno a partir de 10 de dezembro, que a gente tem alerta de tsunami e terremotos no Japão. É isso que eu quero trazer pra gente. Por que eu sempre falo de fatos mundanos? Porque é macrocosmo e microcosmo o tempo todo. E se acontece do lado de fora na vida coletiva, também acontece na vida da gente, da nossa vida interna. Vocês sentiram terremotos internos nesses últimos dias? Brasília, por aqui, está vivendo um terremoto nesses dias, né? Bom, número 3, a gente está falando de contágio. Netuno é um planeta relacionado ao espalhamento de doenças, de ideias, de fanatismo, tá? Por isso, o contágio de vírus e de bactérias são temas para os próximos dias. Ontem saiu uma notícia sobre a descoberta de uma nova variante do Mpox, que são aquelas pintinhas que dão no corpo e são super complicadas. Já teve um surto na África, em outros movimentos interessantíssimos de Netuno e de Saturno em Peixes, e agora a gente tem esse novo movimento. A ver, vamos acompanhando
Essa possibilidade e várias outras. Número 4, envenenamento. Netuno e Peixes têm a ver com envenenamento por querer ou sem querer. E isso pode acontecer em vários momentos, por vários motivos, seja num self-service, seja num restaurante, seja um envenenamento específico de um local, de um grupo específico de pessoas. Esse é um assunto para a gente acompanhar na mídia nos próximos dias. Número 5, Netuno também tem a ver com epidemias. Né? Então a gente pode estar falando da possibilidade do começo de epidemias e de pandemias. Puxa, a gente tem calafrio quando a gente escuta sobre pandemias, né? Pois é, mas esse é um assunto muito importante para essa reta final. Oi pessoal, só um adendo. Às vezes durante a gravação a gente esquece de falar de um ponto importante. Número 6, vazamento nuclear. Isso também pode acontecer com Netuno no último grau do signo de Peixes. Né? Imaginando que foi nesses dias que saiu a notícia das Nações Unidas dizendo que o escudo de proteção de Chernobyl perdeu a sua função de segurança. Imaginem, esse é um assunto importantíssimo. Enfim, sigamos. Número 7 é um assunto super importante que eu chamo de guerras nas águas. É ao redor de Saturno e de Netuno que a gente volta ao grau crítico de Peixes. Saturno também está nesse movimento e que pode mostrar para a gente muitas questões em se tratando das águas e nas águas. Portanto, é justamente agora que os chineses mostram todo o seu poderio bélico com aqueles navios gigantescos desfilando porta-aviões em águas asiáticas. Né? E não é por acaso que as questões relacionadas relativamente aos Estados Unidos, agora em águas do Caribe, no litoral da Venezuela, podem ganhar uma proporção muito maior. Isso também há poucos dias, há 2 dias da volta de Netuno ao seu movimento direto, o governo dos Estados Unidos, na figura de Donald Trump, anunciou a sua estratégia de segurança, que passou, digamos, um tanto despercebido, mas é um dos assuntos mais importantes dos Estados Unidos pelos próximos tempos, porque afinal, como os americanos e o governo Trump vão lidar com segurança no mundo, com guerras, com possibilidade de guerras ou possibilidades de paz. E foi justamente ao redor da data de 8 de dezembro, muito próximo de Netuno voltando ao seu movimento direto, que eles anunciam a doutrina Monroe, que é um assunto de quase 200 anos atrás, uma política em que os Estados Unidos se mostram muito menos interessados no resto do mundo e totalmente combatentes de qualquer invasão estrangeira ao território norte-americano, entretanto interessados, mais do que interessados, em todo o continente americano, falando de América Latina e América do Sul. Portanto, essa é uma nova política, que é uma velha política, mas é uma nova política, de certa maneira. É muito interessante como a gente reinicia um ciclo de 165 anos, né? Às vezes tocando em coisas que são muito antigas, muito velhas e que voltam ao nosso cenário de notícias. Bom, número 8, disputa por ilhas. Tudo que tem a ver com Netuno tem a ver com ilhas, pequenas ilhas, ilhotas. Portanto, assuntos relacionados a Taiwan, as ilhas do Caribe, de novo ao redor de Venezuela e etc. Groenlândia, que ficou abafada no começo do governo Trump, falava-se muito sobre isso. Nova Zelândia e ilhas de outras localidades é um tema importante para a gente prestar atenção, né, sob várias perspectivas. Número 9, guerra por águas. Uma das consequências de desastres, né, e também da possibilidade de Saturno e de Netuno no final dessa reta no signo das águas é escassez de água. Por isso pode existir guerra por água. Há pouco tempo atrás, inclusive nesse movimento de vai e volta de Netuno e de Saturno, a gente viu um conflito se acirrando novamente entre Índia e Paquistão. Vocês se lembram disso? Que são os 2 países que fazem fronteira entre si e com China, e os 3 países têm bomba atômica. Os 3 países são extremamente perigosos. Então esse é o momento em que essa questão entre Índia e Paquistão pode surgir novamente. A ver, vamos acompanhando. Número 10, eventos nas águas. Pirataria, tá na moda de novo, né? Transporte, tráfico por submarinos, utilizando submarinos, comunicação com cabos por dentro, no subsolo ali, né, dos mares, bem profundamente nas águas do mar, migração e refúgio, que é o tema
mais central desde a entrada de Netuno no signo de Peixes, com aquelas imagens, né, da gente vendo vários barcos saindo da África subsaariana, do norte da África e indo para a Europa. Esse é um assunto de fechamento. Durante todo esse ciclo a gente imaginou que esse seria um período de abertura desse assunto, mas não. Agora, com esse movimento antiglobalista, cada um que resolva os seus problemas. E como é que fica a questão das migrações e refúgios? Agora, nesse período de Netuno, na reta final do signo de Peixes. Há muita coisa sendo finalizada neste momento. São assuntos muito importantes, inclusive para quem tem planos para morar em outros países. Esse é um assunto e tanto, vamos acompanhando. Eu sei que tem muita gente que mora fora do Brasil e que me acompanha, muita gente que está no Brasil e quer ir para o estrangeiro, e muita gente que está no estrangeiro e já quer voltar para o Brasil, né? Então vamos acompanhando. Esse é um ciclo que tem tudo a ver com Netuno se despedindo de Peixes. Bom, assuntos interessantes também pintam, e não tem só catástrofe relacionada à reta final. Número 11, as artes, e principalmente o cinema e a música, né? O cinema e a música ganharam, e principalmente com a ajuda de Saturno, né, no signo de Peixes, que estrutura, deixo o vídeo para vocês também, o último adeus de Saturno no signo de Peixes. Saturno é aquele que dá estrutura, né, e Netuno é aquele que faz a gente sonhar grande. Então a estrutura do sonho, eu realizo os sonhos. Foi justamente nesse período em que a gente viu os resultados do filme Ainda Estou Aqui, com Fernanda Torres ganhando o Globo de Ouro e o filme ganhando prêmio de melhor filme estrangeiro, né? E a gente está vendo agora o filme Agente Secreto, né, sendo ovacionado no mundo, a possibilidade dele participar, e ele vai participar do Oscar, o filme de Kleber Mendonça, e às vésperas desse movimento, ninguém menos que Wagner Moura recebendo indicação para o Globo de Ouro. Vamos acompanhar o Globo de Ouro, vamos acompanhar o Oscar, porque o Brasil está dando show de cinema nos últimos tempos, em vários filmes e várias produções maravilhosas, né? Não só apenas nesses dois filmes, tem muita coisa bonita acontecendo. Bom, número 12, saúde mental. Como Netuno é o próprio glifo, o desenho da psicologia, ele é o símbolo do inconsciente profundo, tudo que se passa dentro da nossa alma, tudo que se passa dentro da psique. Portanto, esse é um período para a gente ainda se envolver, né, ter problemas ligados a vícios, escapismos. Isso pode acontecer agora nessa reta final. Mas, por outro lado, está acontecendo um desenvolvimento brutal em se tratando de novas técnicas, novas práticas, novos estudos, pesquisas, curas, substâncias, novos medicamentos. E isso pode ser muito interessante, né, da gente abordar isso tudo de várias outras maneiras, né, e com muita riqueza nesse período. Bom, número 13, saúde física. Saúde física também é um assunto importante para Netuno nessa reta final. Por isso eu pergunto, você tem algumas fragilidades? Você está em tratamento? Você está em período de check-ups, por exemplo? Esse é um período para a gente ter atenção. Inclusive porque às vezes a gente não tem diagnósticos definitivos. Eles ficam, digamos, um tanto embaralhados, um tanto ofuscados. Então é bom a gente ir atrás disso tudo. Ao mesmo tempo, em se tratando da reta final de Netuno pelo signo do milagre, de coisas absolutamente inexplicáveis, insondáveis, né? Do insondável, a gente está falando da possibilidade de curas também inexplicáveis. Então esse é um momento muito especial e é isso que eu desejo. Entretanto, por outro lado, 14, infelizmente a gente tem que falar de mortes, sejam reais ou simbólicas. Se Peixes é o último signo da roda zodiacal, a gente tem que falar de um tema tabu, que é se despedir das pessoas. E como no desenho do Ouroboros, a vida é feita desses ciclos de morte e de renascimento. Os bisavós se vão, os avós se vão, e a gente vai crescendo, a gente vai casando, a gente vai tendo filhos e netos. E esse é o próprio Ouroboros em funcionamento. A vida é eterna nesse sentido. Portanto, enxergar a despedida de determinadas pessoas com naturalidade, com um pouco mais de naturalidade, e tratar isso menos como um assunto espinhoso. Aliás, fala-se muito nas tradições, não dá para ver os livros aqui, fala-se muito sobre isso nas tradições orientais, principalmente no budismo, né? O fato da gente lidar com isso com mais naturalidade. Se a gente, inclusive, pensasse mais na morte, a gente viveria melhor a vida, porque a gente sabe o tempo que a gente tem e o que a gente vai fazer com esse tempo que a gente tem. Sabe? Agora, por aqui a gente está falando também de mortes simbólicas de determinadas coisas. Pode ser o fim de uma cidade, da minha moradia naquele apartamento, pode ser o fim dos nossos petzinhos. O meu acabou de ir embora, o meu cachorrinho Merlin, né? Tantas
tantas despedidas que a gente vai viver nesse momento, são muitas. Né? A gente pode terminar um relacionamento, a gente pode sair de um país, várias coisas, né? Que serão logo em breve o começo de novas histórias também. Só que a gente não começa nada se a gente não termina. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, que todo mundo quer renascer, mas ninguém quer morrer. Né? Como é que a gente faz para começar um novo ciclo se a gente não se despede, se a gente não se despede dos velhos? Né? Se a gente quer começar uma nova jornada e já começa uma nova jornada com Netuno em Áries, não sei se já deixei o vídeo para vocês, deixo de novo, a gente tem que esvaziar a mochila para começar uma nova jornada de mochila vazia. Bom, meus amigos, nesse processo todo, número 15, muitos de nós vão viver a solidão. Esse é um assunto sério, profundo, tem muitas notícias vindas do estrangeiro, pesquisas falam sobre solidão, mas é como se solidão fosse um assunto absolutamente atual. As pessoas vivem e viveram em solidão, e nunca se falou sobre isso, desde os tempos sem princípio. E o assunto não era lidado, não se lidava com o assunto com tanta dramaticidade, como se isso fosse motivo de morte. Muito pelo contrário, isso faz parte do amadurecimento. E é no amadurecimento, é na velhice e é no isolamento, de alguma maneira, que a gente vai mergulhar profundamente em águas netunianas, né? Que a gente vai mergulhar em peixes e a gente vai mergulhar em Netuno. É ali que tem o silêncio, é ali que tem a profundeza, é ali que tem o encontro. Eu sei que solidão tem horas que é a gente não consegue responder à solidão com solitude. Ah, eu adoro a minha companhia, tá tudo bem ficar comigo. É um saco ficar consigo mesmo o tempo inteiro, de vez em quando. Vamos combinar. O bicho, o homem, é um bicho sociável, a gente é um bicho gregário, a gente precisa se conectar e contactar com outras pessoas. Mas em alguns momentos em que a gente está vivendo a solidão na vida da gente, que a gente tente aproveitar isso da melhor maneira possível, ao invés de enxergar isso apenas como uma fase de adoecimento. Essa pode ser uma fase de profunda riqueza, em que você no silêncio e só consigo, é isso que dá medo, ficar só consigo, é muita coisa para lidar consigo mesmo, né? É nesses momentos que a gente tem descoberto as sacadas incríveis e que a gente entra em contato com aquilo que é muito do self. É um momento de esmagamento do ego, daquilo que a gente achava que a gente era, para a gente viver o self, que é a essência do que a gente é. É por isso que dá medo, sabe? Tudo isso faz a gente ir para o próximo número e o último, espiritualidade. Por que Netuno e Peixes tem a ver com espiritualidade? Porque em última instância, a gente já resolveu muita coisa da vida da gente e a gente tem que encontrar o sentido último. Tentar tocar o insondável, tentar tocar o dedo de Deus, como na imagem da Capela Sistina. É ali, é essa última tentativa de tocar o mistério. E é isso que a gente faz com Netuno em Peixes. Esse é o tamanho da riqueza. Então, ao invés da gente reclamar, que a gente está sempre, às vezes, vendo o copo mais vazio, que a gente enxergue o copo mais cheio. Porque é muito o que fazer. Profundas transformações, às vezes muito silenciosas. Ninguém está vendo nem ouvindo, só você. É porque não dá confete, né? Não dá like, não dá curtida. Mas esse é o grande movimento. Faz sentido? Eu realmente espero que sim. Bom, meus amigos, essas são algumas perspectivas para a vida coletiva, muitas pitadas aí de vida pessoal, né? Se você quiser entrar em contato comigo para falar sobre a sua vida pessoal e essa reta final, deixe meu contato de e-mail para a gente marcar uma consulta virtual personalizada. Esse é um momento extremamente delicado para pessoas com aspectos importantes no signo de Peixes, um momento de fragilidade, né? Um momento de conseguir compreender um ciclo muito importante. Esse é o momento de tocar o dedo de Deus, né? Ou a palavra que você quiser usar, o sagrado. Então que a gente consiga surfar por esse momento da maneira mais estruturada, forte e delicada, uma força delicada. Bom, meus amigos, queria pedir para vocês agora, para vocês curtirem, compartilharem, hyparem esse vídeo. Esse é um conteúdo totalmente gratuito, que parte de todo o trabalho de uma equipe, né? E a gente gostaria muito de continuar esse conteúdo, essa pesquisa, esse trabalho engajado, esse exercício de presença no ano que vem. Para isso a gente precisa contar com a ajuda de vocês. Quanto mais o canal crescer, mais a gente tem condição de oferecer esse serviço para vocês. Então, por favor, estejam com a gente. Muito obrigada por todas as pessoas que já estão conosco, inclusive como membros do canal, né, participando, inclusive de cortes específicos, cortes
que são só para membros, e isso vai crescer cada vez mais no ano que vem, ok? Bom, enfim, tentando conectar todos os pontos, esse é o final de um ciclo imenso. Ainda vai acontecer muita coisa na reta final, justamente porque a gente está falando do grau crítico, e isso tudo vai acontecer entre Natal e Réveillon. Embora eu tenha dito que dezembro pode ser um mês mais suave, nessa virada entre Natal e Réveillon e o primeiro mês do ano de 2026 vai ser um ano, pode ser um período, melhor dizendo, muito virado, de muitas mudanças, justamente porque a gente está nessa reta final, sabe? Então que a gente ultrapasse, que a gente viva tudo isso com a maior sabedoria, a maior conexão, autoconhecimento e compreensão disso tudo, né? Eu acho que quando a gente explica, sente e compartilha uns com os outros, fica muito mais fácil da gente se dar as mãos, né? E se colocar nesse momento que é um momento de fusão. É um momento de fusão com o divino. É um momento incrível, praticamente como um momento no sentido que teria um significado de voltar para casa. E aí, você está voltando para casa? Se não o está, deveria, para essa morada íntima, interna nossa. E que a gente compreenda com o desenho do Ouroboros que a vida é travessia o tempo todo. Fez sentido para vocês? Eu realmente espero que sim. Muito obrigada. Estou eu aqui super envolvida, né, com questões relacionadas aos estudos de previsão 2026. Na semana que vem vai sair o vídeo de previsão 2026. Inclusive os membros vão receber o vídeo com antecedência, vão poder assistir antes. Portanto, não perca. Muito obrigada pela companhia de vocês, né? Inclusive por toda essa jornada de Netuno no signo de Peixes, que a gente vem acompanhando desde lá, eu estou falando, desde 2012, a gente está falando sobre esse assunto, não é mesmo? Muito obrigada, né? E a gente se encontra em breve. Como eu sempre digo, que o céu nos guie, que a natureza nos reconecte e que o amor nos transforme.